Nós vamos estar lendo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós vamos ler todo o trecho acerca de dois discípulos de Cristo no caminho de Emaús, falando acerca aí do que tinha acontecido com o Senhor em sua morte. O título da nossa mensagem é Senhor, fique conosco. Amém? Vamos ler a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Bom, meus irmãos, todos nós aqui presentes conhecem acerca da palavra de Jesus Cristo, acerca de sua obra e de sua vida. Porque nesse trecho que nós estamos meditando aqui, está se referindo totalmente à vida de Cristo, enquanto estava aqui como homem, o Verbo encarnado de Deus presente entre nós. E Jesus Cristo, ele não veio ao mundo sem nenhum propósito ou sem um objetivo específico. Jesus Cristo, ele veio curando, libertando cativos de suas prisões espirituais e pregando o Evangelho. Ele escolheu 12 discípulos
a quem os chamaria de amigos, posteriormente, dando-lhes a revelar os mistérios do reino de Deus. Cristo, ele veio para se entregar pelos seus, suportou todas as afrontas, humilhações e a cruz para resgatar o seu povo. Jesus morreu por seu povo, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou. E o primeiro ponto que gostaria de destacar nessa mensagem, fique, Senhor, conosco, é a saudosa lembrança de Cristo. Quantos feitos Jesus tinha feito no meio daquele povo, quantas maravilhas extraordinárias, a começar com a multiplicação do vinho naquele casamento, onde Cristo, na verdade, transforma a água em vinho. Já havia acabado o vinho daquela região. E assim foi o primeiro milagre que Jesus fez. E a Bíblia relata que seus discípulos creram nele. Ah, meus irmãos, como esquecer tais maravilhas? Não era ele o que havia de salvar Israel? Esses dois discípulos aqui, da mensagem que nós estamos meditando, estavam questionando. Por que Cristo morreu? Por que Jesus morreu? E enquanto eles estavam caminhando, nós vemos que eles estavam até discutindo sobre isso. E uma discussão é ali trocas de palavras em voz audível, em voz até muitas das vezes enérgica. Quem sabe aqueles discípulos, eles não estavam até falando alto um para o outro, mas como que isso pôde acontecer? Hoje já é o terceiro dia e a gente esperava que ele fosse salvar Israel, fosse redimir Israel. E cadê o nosso Cristo? Por que isso tudo aconteceu com ele? Sendo que nós o consideramos por profeta, ungido de Deus, estava entre nós e realizava as obras de Deus. Eles não conseguiam compreender com profundidade a palavra do Senhor, porque ainda estavam fechados seus olhos, como o texto que nós acabamos de ler vai nos relatar. E aplicando este primeiro tema para nós aqui, esse primeiro trecho acerca da saudosa lembrança de Cristo, nós também nos lembramos das muitas bênçãos que Deus nos tem feito para nós. Mas no passar do tempo, parece que muitas das vezes a nossa fé ela é provada mais e mais. E daí, muitas das vezes o Senhor fica em silêncio. E é motivo de muitas das vezes questionamento nosso. Mas escuta, por que eu não estou vendo mais as obras de Deus se realizar como já se realizou em minha vida? Ou, muitas das vezes, como que eu não consigo perceber mais feitos tão gloriosos do Senhor na vida daqueles que amam a Deus? Por que parece que Deus ele está calado? Muitas das vezes este é o nosso questionamento. Causa-nos a sensação de nostalgia, muitas das vezes. Aquela lembrança boa de algo que já aconteceu. Mas, para nós, acerca dessa mensagem que o Senhor nos traz nessa manhã, nós podemos nos lembrar da palavra do Senhor, que Deus ele fala que ele nunca muda. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala e faz, aquilo acontece, aquilo se concretiza segundo seus propósitos. Então o Senhor ele continua o mesmo. É a primeira aplicação que nós temos aqui acerca de quando nós lembramos de Cristo e de seus milagres, muitas das vezes nas nossas vidas, na vida daqueles que nos cercam. E o segundo ponto que gostaria de destacar nessa mensagem pela manhã é que aqueles discípulos, eles se sentiam entristecidos e sozinhos. Este momento vivido pelos discípulos de Cristo os deixou para baixo. Pensavam que a esperança de Israel havia sido apagada. E agora, para onde ir? Aqueles discípulos, eles já não estavam mais em Jerusalém, eles estavam prosseguindo para Emaús. A Bíblia não vai relatar o motivo disso. A Bíblia não vai mostrar o porquê. Mas nós sabemos que não apenas eles estavam entristecidos, como também os demais discípulos. Os demais discípulos também estavam entristecidos. Segundo a história da própria igreja também, os discípulos eles ficaram trancados dentro de uma casa com medo da perseguição que dali em diante poderia acontecer referente a eles. Porque afinal de contas, o pastor foi ferido. E se cumpriu aqui a mensagem de Cristo: ferirei o pastor e dissiparei as ovelhas. Então as ovelhas estavam dispersas neste momento, meus irmãos. Por isso que era motivo de grande tristeza e também a sensação de estar sozinho.
Porém, a gente pode ver nessa passagem que também Jesus Cristo, ele aparece ali, neste caminho que os dois estavam fazendo, e vai perguntando para eles: escuta, o que vocês estão discutindo? E os discípulos param entristecidos. As escrituras nos mostram aqui. Então, há momentos também em que os filhos de Deus, eles passam por esses momentos entristecidos. Muitas das vezes, até se sentindo sozinhos, as forças são poucas. Parece que a esperança se esvaiu, né? Foi embora. Mas eles ficaram mais perplexos ainda, porque eles vão falar para o Senhor. Aqui no versículo 19, quando Cristo lhes pergunta quais acontecimentos aconteceram nesses últimos dias. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E no versículo anterior, é interessante o que Cleofas ele fala para o Senhor. Ele responde dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, estava todo mundo comentando acerca da morte de Jesus Cristo. Era o assunto do momento. Muitas pessoas tinham visto o que tinha acontecido ali. E foi um grande clamor pelas ruas. A morte de Cristo Jesus não passou despercebida. Não foi um evento totalmente aleatório. Por quê? Nos tempos de Cristo, a condenação romana era de crucificação para muitos bandidos, assaltantes e coisas do tipo. Mas este evento aqui que acontece com o nosso Salvador é um evento totalmente oposto deste outro que nós relatamos aqui, acerca dos outros crucificados. Jesus Cristo, ele nunca pecou. Jesus Cristo, ele nunca errou, nunca foi achado engano de sua boca. E isso foi comentado durante os seus dias, especialmente ali no momento de sua crucificação e pós-crucificação. Então, esse discípulo aqui, que a Bíblia vai citar o nome dele, Cleofas, ele acha um absurdo surgir alguém, aparentemente vindo de Jerusalém, e perguntando do que tinha acontecido, o que eles estavam discutindo. Então, Cleofas ele vai relatar aqui o que aconteceu para este viajante desconhecido. Mas este questionamento para os dois discípulos de Cristo ali no momento não ajudava eles. Não estava ajudando eles, porque eles estavam totalmente preocupados e sozinhos. Eles estavam se sentindo assim. Eles estavam muito tristes. A Bíblia não vai relatar, mas quem sabe esses discípulos não dormiram as noites, chorando por causa desses acontecidos. Pode ter acontecido isso, meus irmãos. E a aplicação desse segundo tema, desse segundo tópico aqui, acerca do entristecidos e sozinhos, já pensamos algumas vezes em que nossa esperança morreu? Ou que é melhor ficarmos sozinhos, quietos em nosso canto, de desilusão, vendo tudo ruir? Muitas das vezes a gente passa esse momento. A gente quer ficar sozinho, a gente não quer que ninguém converse com a gente entra num estado de introspecção, ou seja, nós caímos em nós mesmos e nos questionamos e passamos a refletir acerca do que temos vivido na caminhada cristã, momentos de dificuldade. E muitas das vezes nós não queremos estar com um monte de gente em cima de nós, ou até, quem sabe, é o momento de nós estarmos sozinhos e queremos ficar lá. Momento deprimente nosso, né? Mas nós vemos por essa mensagem, meus irmãos, com aplicação, que Cristo não nos deixa nesse lugar. Esse lugar, ele pode ser temporário, mas não é o nosso lugar definitivo. O lugar sozinhos, ou muitas das vezes entristecidos com a caminhada. O Senhor, ele nos chama, conversa conosco, nos anima, nos acolhe e nos mostra que não estamos sozinhos. E essa verdade de Cristo arranca as vendas do nosso coração para aquilo que nós não conseguimos ver. E a palavra de Deus aqui revela o plano de Cristo para nós. E indo para o terceiro tópico, sozinhos, só que não. Nós vemos aqui no relato desses discípulos
que os anjos de Deus apareceram às mulheres que foram ao túmulo de madrugada, neste mesmo dia que eles estavam a caminho de Emaús, quando elas foram ali ungir o corpo de Cristo, fazer a limpeza do corpo de Cristo. Os anjos de Deus apareceram de forma gloriosa, os soldados romanos se fingiram de mortos. A Bíblia vai nos relatar que a pedra que selava a tumba de Cristo foi rolada para o lado e Cristo ressurgiu. Mas, neste interim, as mulheres estavam a caminho já para poder fazer essa purificação que os judeus eles tinham, cuidado com os mortos. Quando elas chegam lá, só veio os anjos de Deus e fala para elas: porque vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Aquelas mulheres voltaram com alegria, correndo para anunciar para os discípulos. A Bíblia vai nos relatar, no livro de João, que João e Pedro correram até lá a tumba de Cristo para poder ver com seus olhos isso. E eles viram que estava tudo aberto mesmo e Cristo não estava lá, ficaram admirados. Pois então, meus irmãos, a esperança não estava morta. Os discípulos eles não estavam sozinhos. Mas esses discípulos aqui ainda estavam com dúvidas. Será que era verdade? Será que de fato as mulheres elas não se enganaram? Será que o fato delas terem total carinho pelo Senhor e fé nele, será que isso não foi algo que mexeu com a cabeça delas? Talvez fosse esse questionamento deles, meus irmãos. Mas eles ainda estavam com dúvida. Porém, a maravilhosa graça de Deus alcançou eles neste dia inesquecível, neste domingo. Cristo estava caminhando com eles, conversando e mostrando as Escrituras sobre tudo o que ele iria sofrer, para que fosse posteriormente glorificado. E é o que Cristo ele vai falar no versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Cristo aqui vai questionar eles, a fé deles. Cristo vai colocar eles à prova. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos pensando que a esperança morreu, o que o Senhor faz é chacoalhar a gente. Cristo não nos deixa a gente do jeito que nós estamos. Cristo, ele pega a gente pelos ombros e acorda. Estou aqui. Acorda. Prossiga para o alvo. Prossiga olhando para a vida eterna. Ah, meus irmãos, essa maravilhosa graça de Deus estava ali, mostrando aos discípulos, começando em todos os profetas, indo para os salmos, mostrando todas as profecias acerca de Jesus. Jesus estava explicando cada trecho das Escrituras para aqueles discípulos. E, meus irmãos, como de costume, Cristo Jesus, ele nas refeições pegava o pão, agradecia a Deus e partia e dava aos seus discípulos. E foi neste momento, meus irmãos, foi neste momento que o Senhor abriu os olhos dos corações deles. E no momento em que Cristo falava com eles, os seus corações ardiam de fé. Eles foram fortalecidos e essa alegria em que eles tanto precisavam preencheram suas vidas com paz. Portanto, meus irmãos, nós não estamos sós. Que nós possamos ouvir as maravilhas de Deus por meio das Escrituras e sermos transformados. Que nós venhamos clamar ao Senhor para que o nosso coração seja aquecido mais uma vez e dizer: Senhor, fique conosco. Assim como eles disseram para o Senhor, que falou que ia um pouco mais adiante, eles falaram: Senhor, fica conosco. Não vai mais adiante, o dia está declinando, fica conosco. Meus irmãos, que nós possamos clamar ao Senhor nesses momentos: fica conosco, Senhor. E deixe-me participar dessa comunhão. Deixe-me com que eu experimente da tua graça e viva nessa sua graça de amor. E assim, meus queridos, nós vamos ser fortalecidos e enriquecidos com a palavra de Deus. Amém?